Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo especial contando algumas mentiras do Bolsonaro, né? Porque é o campeão. Bolsonaro ganhou inclusive o apelido aí de Pinóquio do WhatsApp, né? Por conta das suas mentiras diárias e frequentes, e todo dia tem uma mentira diferente sendo desmascarada pelas agências de verificação de fatos, pela própria imprensa em geral, e pelo YouTube, pela galera do YouTube, do Facebook, enfim, do Instagram, todo mundo desmascarando as mentiras do Bolsonaro. E a gente vai fazer rapidamente um vídeo aqui sobre isso. A gente está fazendo um vídeo aqui diferente hoje, né, em pé, né, com a estante aqui no fundo, como a gente faz os vídeos mais curtos. Vamos tentar fazer esse vídeo também, esse vídeo um pouco mais longo aqui, em pé, para ver como é que fica também aqui, e com a câmera diferente, para ver o que vocês acham, tá? Para além disso, vale também um recado: a gente está fazendo aqui o vídeo hoje de número 98 do canal, quer dizer, depois de hoje faltam 2 vídeos para a gente chegar no vídeo 100, comemorar aqui os 100 vídeos no canal. Eu vou fazer um vídeo especial aqui também para fazer uma análise, né, um inventáriozinho do que tem sido até agora essa experiência aqui no YouTube, enfim, algumas características importantes, e citar alguns livros meus aqui também e o que a gente espera para o futuro também, tá bom, pessoal? Então, rapidamente, falando nessa questão da mentira, a gente tem algumas referências bibliográficas interessantes para passar, porque o canal, né, vocês sabem disso, a gente trabalha aqui com livro. O livro é uma das principais referências que a gente utiliza, a principal, na verdade, que a gente utiliza aqui para poder discutir os assuntos e ponderar com vocês aqui referências bibliográficas, referências de leitura e de estudo, né, para quem quiser aprofundar esses temas, tá? E um dos livros que a gente usa bastante aqui é o Dicionário de Filosofia, do Nicola Baiano. Tá aqui esse dicionário, que já é antigo, mas é muito bom, é um livro fantástico, tá? E existe aqui na página, vou até dizer a página para vocês aqui, que é a página 957, tem o verbete verdade, tá? No qual ele faz uma análise profunda sobre esse tema, e é um tema muito importante. Na verdade, todos os bolsominions, e o Bolsonaro especialmente, deveriam pesquisar esse dicionário do Nicola Baiano para poder aprender um pouco sobre o que significa a verdade e entender melhor, né, e aprender a falar a verdade, especialmente no espaço público, né? Enfim, e a gente vai fazer também vídeos especiais sobre isso, porque é um tema muito amplo, que eu também estou discutindo de certa forma no doutorado aqui, e eu vou trocando essas ideias com vocês também ao longo dos vídeos do canal, tá bom? Então, pegando aqui, e eu vou também trazer mais 2 referências quando eu terminar o vídeo. No finalzinho do vídeo eu vou trazer mais 2 referências bacanas aqui sobre esse assunto, tá? Então, assim, de saída só vale dizer rapidamente o seguinte: o Nicola Baiano, ele trabalha com 5 sentidos para a palavra verdade, né? Ou para o conceito de verdade de maneira mais ampla, tá? Ele trabalha com o conceito de correspondência, quase caiu aqui, com o conceito de correspondência, com o conceito de revelação, o conceito de coerência, o conceito de conformidade a uma regra e o conceito de utilidade, tá? São os 5 sentidos da verdade. O Bolsonaro não conhece nenhum desses 5, por isso que ele mente todo dia e cria várias mentiras, e ele fica espalhando as mentiras e, enfim, e acaba enganando muita gente com essas mentiras. Nós vamos fazer aqui um apanhado com umas 7 ou 8 mentiras que ele contou, e que todas elas já foram comprovadamente mentira, foram comprovadas que são mentira, inclusive por alguns órgãos, né, de verificação, pelas agências de verificação e também por alguns veículos de imprensa, tá? Então vamos começar, pessoal. Vamos começar falando que a primeira mentira que o Bolsonaro contou, né, ou melhor, a primeira mentira que ele contou não, né? A primeira mentira que a gente está aqui divulgando no vídeo de hoje é a mentira do kit gay, né? Então, na campanha de 2018, Bolsonaro inventou que havia um kit gay, ou seja, né, que era um material escolar para ser distribuído, né, nas unidades, nos colégios e tal, e que tinha o objetivo de transformar as crianças em homossexuais, em gays e tudo mais. Quer dizer, isso foi uma invenção, foi uma mentira, né? O melhor nome para isso é uma mentira, e na verdade era um material didático para ensinar as crianças a conviverem com a diversidade, né, dentre outras coisas. E o Bolsonaro mentiu na campanha e, enfim, não foi confrontado com a devida veemência na época e acabou passando essa mentira. Ele conseguiu enganar muita gente e foi eleito,
né? Então essa é a primeira mentira, o kit gay foi a primeira mentira aqui que a gente, né, foi uma das grandes mentiras contadas pelo Bolsonaro que a gente está aqui divulgando no nosso canal na lista de hoje, tá? A segunda mentira foi a privatização da Eletrobras. O Bolsonaro na campanha disse que não ia privatizar a Eletrobras, que achava importante, né, a Eletrobras permanecer pública e tudo mais, e aí privatizou depois a Petrobras, depois de eleito, a Eletrobras, a Petrobras também, né, privatizou algumas refinarias e tal, a distribuidora e etc., mas ele privatizou a Eletrobras, que ele tinha prometido na campanha que não ia fazer, né? E aí qual é a questão que está envolvida com isso? Uma questão estratégica do Brasil, porque tem a ver inclusive com as águas que a gente dispõe aqui no país e que estão indo para mãos privadas, né? Com um detalhe bizarro, né? Um dos detalhes bizarros, o preço da energia tende a aumentar. A própria comentarista de economia da Globo News, Miriam Leitão, que é neoliberal e privatista, admitiu que a energia ia aumentar no nosso país, por conta dessa privatização feita pelo governo Bolsonaro, feita pelo Paulo Guedes, na verdade, que no fundo é quem governa, né? E aí tem mais um dado estarrecedor, que eu fui fazer uma pesquisa a respeito aqui, e achei a informação, vou deixar o link para vocês também, achei a informação de que o Jorge Paulo Lemann, que é o presidente da Ambev, né, que é o homem mais rico do Brasil, tem 90 bilhões de reais na conta dele, ele simplesmente comprou, né, uma distribuidora da Eletrobras do Piauí pela bagatela de 50 mil reais. Quer dizer, o preço de um carro. Ele comprou uma distribuidora de energia, né, da Eletrobras por 50 mil reais, ou seja, dentro do governo Bolsonaro. Quer dizer, isso. E o detalhe 2, né, a missão foi lance único. Quer dizer, não houve nem leilão, não houve nem nada, ou seja, né, o governo Bolsonaro, além de privatizar as empresas estratégicas, aumentar o custo de vida das pessoas, ainda comete crimes, né, porque não tem licitação, uma coisa feita ali, né, nas coxas, para poder gerar ganho para quem está bancando as campanhas dele, né? Essa é a grande verdade. Então a segunda mentira contada pelo Bolsonaro foi a privatização da Eletrobras, tá? Vamos à terceira mentira contada pelo Bolsonaro, que é a da caixa preta do BNDES. Na campanha de 2018, Bolsonaro, né, afirmou com todas as letras: não existe uma caixa preta do BNDES, o BNDES é um foco de corrupção dos governos do PT, do Lula e da Dilma, e assim que eu entrar eu vou abrir a caixa preta do BNDES e vou contar todos os segredos que existem lá dentro para vocês aqui do Brasil, né? Os eleitores, né, e o povo brasileiro. Bolsonaro ganhou a eleição, né? A gente deu esse azar, né, do Bolsonaro ganhar a eleição. E aí o que ele fez? Ele gastou 48 milhões de reais do meu dinheiro, do seu dinheiro de imposto, do nosso dinheiro de contribuintes, para poder fazer uma auditoria do BNDES, 48 milhões de reais. Sabem o que o Bolsonaro achou com a sua auditoria do BNDES? Absolutamente nada. E aí depois foi com a maior cara deslavada dizer que não, eu achei que tinha, eu imaginei que tinha, e etc e tal. Quer dizer, na época da campanha ele não disse que imaginava, que achava que tinha, ele afirmou que tinha, acusou pessoas daquilo. Quer dizer, o nome disso é calúnia, difamação, né? Bolsonaro acusando pessoas de cometerem um crime que elas não cometeram, que na verdade foi, né, enfim, os governos do PT que foram acusados pelo governo Bolsonaro. E aí, efetivamente, ele fez uma auditoria, gastou 48 milhões de reais de dinheiro público para não achar absolutamente nada e sair como se nada tivesse acontecido, né? Na verdade, ele tem que responder, o PT deveria entrar contra ele aí por difamação, calúnia e tudo mais, porque, na verdade, se for, inclusive, denunciar o Bolsonaro por calúnia, ele vai ser denunciado todo dia, porque ele mente todo dia, e a gente vai apenas aqui listar umas 7, 8 mentiras dele, porque no fundo, se a gente for fazer vídeo sobre as mentiras do Bolsonaro, vai ter que ficar fazendo vídeo toda semana aqui, contando 10, 15 mentiras que ele conta nas lives, pelas comunidadezinhas do WhatsApp, através dessas comunidades estranhas aí do WhatsApp, que já foram inclusive também alvo de investigação e denúncia na CPI das fake news e tudo mais, enfim, né? Então a gente sabe muito bem com quem a gente está lidando, ou pelo menos muita gente já sabe, né?
Vamos para a quarta mentira contada pelo governo Bolsonaro. A quarta mentira tem a ver com a Lei Rouanet. Na campanha de 2018, Bolsonaro também saiu acusando os artistas, acusando os governos do PT de utilizarem a Lei Rouanet para poder, né, criar mamatas de gasto de dinheiro público, etc. e tal, quando na verdade o que a Lei Rouanet é? A Lei Rouanet não é dinheiro público, a Lei Rouanet é dinheiro das empresas, é um dinheiro que é revertido dos impostos para poder financiar, né, enfim, espetáculos culturais, peças de teatro, lançamentos de livros, shows de música e etc. pelo Brasil, coisa que muitas vezes a iniciativa privada não faz, menos ainda no Brasil, que é um país que não tem histórico de investimento em cultura, senão através do Estado, né? Enfim, muitos capitalistas, muitos donos de empresa no Brasil só pensam em ganhar dinheiro e não querem saber de investir em cultura. E aí a Lei Rouanet foi uma alternativa criada para poder deslocar dinheiro dos impostos e ao mesmo tempo criar uma conexão até de marca para essas empresas mesmo, a partir da lógica da cultura, né? Enfim, a empresa está investindo em cultura, ela ganha um dividendo moral, um dividendo ideológico, até que as pessoas conectam aquela empresa com um investimento cultural e tudo mais, e isso, enfim, acaba gerando inclusive empregos, porque várias pessoas, vários trabalhadores, né, o sujeito monta um espetáculo de música, tem ali uma quantidade gigantesca de pessoas que trabalham no staff, né, e que também ganham, né, salários, ganham dinheiro mesmo trabalhando a partir da Lei Rouanet. Então isso gerou muitos empregos no Brasil e foi sendo aos pouquinhos sucateado no Brasil pelo Bolsonaro e pela direita, pelo Paulo Guedes, tá, pessoal? Então essa é a quarta mentira do governo Bolsonaro, a Lei Rouanet, também mais uma mentira que ele contou, e que, enfim, né, todo dia a gente verifica isso, que é uma farsa, porque o governo Bolsonaro é um governo de baixo nível, um governo que está infestado de fanáticos religiosos, de pessoas sem a menor qualificação para poder estar nos cargos que estão. Então, enfim, isso só mostra o quanto a Lei Rouanet é importante, deve continuar a ser, enfim, estimulada num próximo governo Lula e nos outros governos, se a gente conseguir que nunca mais essa gente volte para o poder, né? Então vamos à quinta mentira do Bolsonaro. A quinta mentira do Bolsonaro é a cloroquina, né? A cloroquina, o Bolsonaro passou a Covid inteira vendendo a cloroquina de maneira até histérica, gritando, dizendo cloroquina, não sei o quê. Levou a cloroquina para as emas lá e tal, quer dizer, né, um palhaço, na verdade, né, vendendo para as pessoas a cloroquina como um remédio eficaz contra a Covid, quando a ciência, os cientistas, os mecanismos de debate científico, debate e pesquisa científicos internacionais estudaram o remédio, viram que não tinha a menor relevância para poder curar a Covid. Na verdade, a cloroquina é um remédio que é para malária, para artrite reumatoide e para lúpus, que é uma doença autoimune. Então, ou seja, o Bolsonaro, além de ter mentido, ele cometeu o exercício ilegal de medicina, receitando para as pessoas um remédio que não tinha nenhuma validade e que gerou inclusive infecção em algumas pessoas, gerou inclusive efeitos colaterais problemáticos em algumas pessoas por conta do mau uso do remédio. Então ele também tem que ser inclusive condenado por isso, por exercício ilegal da medicina, e foi mais uma mentira que o Bolsonaro contou, a mentira de número 5, que é a cloroquina, tá, pessoal? A mentira de número 6, que a gente vai citar hoje, é a mentira da fraude nas urnas eletrônicas, né? Bolsonaro passou o governo inteiro criticando as urnas eletrônicas, dizendo que ele tinha vencido no primeiro turno nas eleições anteriores. Tá bom, e aí, Bolsonaro, cadê as provas que você tem contra isso? Eu não tenho provas, mas eu sei que aconteceu. E como é que você sabe? Porque eu converso com as pessoas na praia, não sei onde. Quer dizer, é um retardado, né? Esse argumento de retardado só convence quem é muito ingênuo ou quem é burro, na verdade, né? Eu prefiro acreditar que a maioria das pessoas que estão votando aí sejam ingênuas, porque realmente não é possível que a gente tenha 50 milhões de burros no Brasil de ainda acreditarem no sujeito que dá um argumento desse. Não, eu converso com as pessoas na praia e tal, e aí, enfim, né? Então, quer dizer, a gente tem, na verdade, um mentiroso na presidência da República,
e um mentiroso incompetente, né? E aí a fraude nas urnas eletrônicas ele não provou, continua sem provar até hoje, né? Foi inquirido lá pelo STF a provar o que ele estava falando, não provou, não levou, marcou live, marcou conversa com todo mundo lá, na hora de apresentar as provas ficou falando aquela ladainha sem sentido durante horas, para chegar no final e dizer que não tinha prova nenhuma, né? E aí, para finalizar esse roteiro bizarro das urnas eletrônicas, ele exigiu praticamente que o Exército participasse ali da verificação das urnas no processo eleitoral, coisa que é um absurdo, porque o Exército não tem nada a ver com isso. Né? Isso é coisa de país de república de banana, na verdade. Colocar o Exército para poder participar do processo eleitoral. Isso é típico de república de banana. E Bolsonaro é isso, é um complexo de poodle, né? É um sujeito com uma mentalidade, né, tacanha, pequena, e é por isso que a gente está voltando a ser esse país, né, atrasado, que a gente está vivendo essa realidade de país atrasado. E aí o Exército foi participar do processo e já fez um dossiê dizendo que não tinha nada, que as urnas eletrônicas funcionaram corretamente e tudo mais. Bolsonaro decidiu travar esse dossiê para que ele não fosse divulgado pela imprensa, para que isso não atrapalhasse o seu plano de continuar colocando a culpa nas urnas eletrônicas se perder no segundo turno, coisa que vai acontecer, né? Então, enfim, é isso, pessoal. A gente tem um mentiroso na presidência da República. Então ele disse que as urnas eletrônicas eram fraudulentas, que havia fraude no processo, e aí as pessoas perguntam, tá, tudo bem, Bolsonaro, então cadê as provas? E ele diz, não tem. Ou seja, se você acusa e não tem provas, você é um mentiroso. Essa é a grande realidade, né? E aí vamos para a sétima mentira do Bolsonaro. A sétima mentira do Bolsonaro tem a ver com o boné CPX, né, que aconteceu agora, semana passada. Foi uma das últimas mentiras contadas pelo Bolsonaro. E esse boné CPX, na verdade, ele significa companheiros e parceiros do complexo, né, que são chapas, né, do complexo. CPX, né, se você olhar, né, se você pensar bem, CPX, essas três letras tem dentro da palavra complexo. E aí o Bolsonaro e os bolsomínios conectaram essa expressão CPX com o tráfico, quando na verdade o boné tem a ver com a comunidade do Complexo do Alemão. E o fato é que a maioria esmagadora das pessoas que moram ali são pessoas que são trabalhadores, são estudantes, são pessoas que estão ali na sua vida digna. Existem traficantes? Existem, mas existem traficantes também em Ipanema, traficantes no Leblon, traficantes no Recreio, traficantes nos lugares de alto preço no Rio de Janeiro. Então isso não quer dizer... Aliás, tinha bandido, inclusive, dentro do condomínio do Bolsonaro. E eu não estou falando dele, apesar dele ser né? Porque ele comete calúnia todo dia. Estou falando de bandidos perigosos mesmo que moravam dentro do condomínio do Bolsonaro e foram descobertos, inclusive, já estão até alguns presos. Enfim, então quer dizer... O fato do boné ser do Complexo do Alemão não significa que ele é um boné de bandido, porque existem muitos moradores ali que não são bandidos, certo, pessoal? Então, enfim, foi mais uma mentira contada pelo Bolsonaro. Essa mentira, na verdade, saiu pela culatra, porque parece que a empresa que fabricou o boné, né, do CPX está recebendo aí uma série de pedidos, milhares de pedidos, e parece que teve que contratar, tinha 2 ou 3 funcionários, eu li isso ontem, tinha 2 ou 3 funcionários, e já estão com 8, 9 funcionários trabalhando, já contrataram 5 pessoas, de repente, porque começaram a receber muitos pedidos, graças ao Lula ter utilizado o boné. Então, quer dizer, essa mentira do Bolsonaro foi pela culatra, né? E o Lula, inclusive, defendeu no debate da Bandeirantes que essa mesma lógica que eu estou defendendo aqui, quer dizer, que o Complexo Alemão tem muitas pessoas honestas, na verdade, pessoas dignas, que trabalham, que estudam, que vivem ali sem perturbar a vida dos outros, e o Bolsonaro, na verdade, coloca tudo no mesmo saco, como se a pessoa morar numa favela, numa comunidade, fosse motivo para ser taxado de traficante, de bandido, coisa do tipo, né? Então, quer dizer, é um sujeito preconceituoso, além de ser mentiroso, né? E aí a gente finaliza aqui, porque além dessas mentiras, tem também a mentira da Damares, né, que contou essa mentira parece que de umas
crianças do Pará, começou a falar um monte de asneiras, e aí ela foi inquirida também a provar o que ela estava falando pelo Ministério Público, parece, e disse que não tem como provar. Na verdade, eu escutei essa história de alguém, é sempre assim que eles fazem, né? Dizem, né, começam a fazer várias acusações levianas, e aí depois, na hora de provar, não, a gente não tem, né? Eu só escutei essa história lá, alguém me falou e tal. Então, quer dizer, na hora de dizer vai uma veemência, né? Uma coisa, né? E na hora de provar que é bom mesmo, que está fazendo o jogo correto, né? No jogo público correto, eles não provam, não fazem nada, desmentem, né? Saem com aquele cinismo, aquela cara mal lavada, enfim, e não provam nada, tá, pessoal? E para finalizar, vamos ver o tempo aqui. Para finalizar, a gente chega nessa... Na verdade, tem mais duas mentiras, né? Uma é rápida para contar, na verdade, aqui, né? Que é a mentira do caso Celso Daniel, que o Bolsonaro acusou o Lula de ter participado, né, do crime contra o Celso Daniel e o Lula ganhou o direito de resposta, por quê? Né? Porque era mentira, evidentemente. Né? Bolsonaro cospe, vomita, mentira uma atrás da outra e não tem como provar e aí acaba perdendo. Né? Aconteceu de novo um direito de resposta no debate de ontem. Todos os debates do Bolsonaro têm direito de resposta porque ele mente sobre as pessoas. Essa é a grande realidade. E o Lula não participou de nada disso, já houve investigação, já houve uma série de coisas e ele não tem nenhum tipo de culpa nesse cartório, e em nenhum cartório, na verdade, porque ele foi absolvido em todos os processos, né, pelos quais ele passou. E o Bolsonaro continua insistindo nisso, mentindo com essa mentira deslavada a respeito do Lula. E a última mentira tem a ver justamente com essa das meninas venezuelanas, né, que tem essa história dele aí falar que pintou um clima e tudo mais. Mas a grande mentira da história é justamente ele associar as meninas necessariamente à prostituição sem nenhum tipo de prova. Né? Não, porque as meninas estão arrumadinhas sábado, domingo, estão arrumadinhas para quê? Para ganhar vida. Quer dizer, como... E aí foi provado agora, a moça da casa lá, que é uma casa de refugiados, ela já deu um depoimento, não quis dar o nome, evidentemente, para não ser atacada por essa gente baixo nível, mas ela já deu um depoimento dizendo que não, que essas crianças na verdade estavam fazendo um curso de estética, né, de uma moça, né, tá escrito aqui, né, o lugar abriga refugiadas e acontecia naquele momento uma ação social para ensinar as refugiadas a fazer sobrancelha e cortar o cabelo. Quer dizer, estavam fazendo uma espécie de curso técnico ali, quando na verdade elas deveriam estar na escola, né? Enfim. Mas o fato é que não estavam fazendo aquilo que o Bolsonaro acusou e denunciou de maneira leviana, porque é isso que ele faz o tempo todo. Né? Enfim, mentir o tempo todo de maneira leviana, tá, pessoal? Enfim, então é isso. Tá aí também no debate teve mais citações, né? Ele fez mais uma mentira no debate de ontem na Bandeirante, que foi dizer que foi ele que completou a obra foi ele que fez, né, a obra de transposição das águas do Rio São Francisco, quando na verdade os governos do PT, do Lula e da Dilma fizeram mais de 90% da obra e o Bolsonaro completou apenas 3% finais. É uma obra extensa, muito grande realmente, né? Quer dizer, a transposição das águas de um rio para vários locais, né, do Nordeste, e o Bolsonaro tem a cara de pau de comemorar que ele completou uma obra, no finalzinho de uma obra que ele na verdade nem faria, porque ele é um privatista, então esse não é o tipo de projeto que ele, muito menos um Paulo Guedes da vida, fariam. Então a gente finaliza, pessoal, com duas dicas aqui literárias, tá? Que tem a ver com essa questão da mentira, tá? A primeira é esse livro aqui, Palavra e Verdade, do Luiz Augusto Garcia Rosa, tá? Da filosofia antiga, na filosofia antiga e na psicanálise. Na verdade, o que interessa mais para a gente aqui do canal nesse livro é o capítulo no qual ele fala sobre a filosofia antiga, né? Quer dizer, a verdade para os gregos, como essa discussão se dava a partir do conceito de aletheia e uma série de outras coisas importantes para quem gosta de estudar filosofia. Tá? A primeira parte do livro é muito, muito boa, muito bacana, vale essa dica aí para vocês. Tá? E a última dica de hoje é um livro que eu ainda não terminei de ler, estou no finalzinho aqui, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa?, da Lúcia Santaella, que é uma pesquisadora das melhores aqui no Brasil de comunicação, e ela discute aqui o conceito de fake news, o conceito de pós-verdade, as agências de verificação de fato, uma série de debates intelectuais que têm também acontecido, né, por conta dessa questão de fake news, de mentiras e tudo mais, e é um livro que vale a pena vocês acessarem. Beleza, pessoal?
Então é isso, no vídeo de hoje a gente falou sobre as mentiras do Bolsonaro, a gente fez aqui apenas um resumo com umas 9, 10 mentiras dele, e na verdade o conjunto de mentiras do Bolsonaro, né, extrapola, né, certamente ele cometeu mais de 1 milhão de mentiras aí, é o Pinóquio do WhatsApp, e a gente torce para que, né, que o Brasil se livre desse Pinóquio no dia 30 agora do mês de outubro. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, até lá e fui!